Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Consciente, particularmente à rubrica Nutrição Consciente. Hoje vamos falar sobre as principais barreiras psicológicas que dificultam a adoção e manutenção de hábitos alimentares saudáveis. Vou então partilhar convosco uma breve apresentação, como é costume. Bem, já devem estar a ver. Várias barreiras podem se colocar à frente de pessoas que querem mudar de estilo de vida. E eu diria que as principais são quatro. A primeira, a falta de recursos físicos, como é o caso de dinheiro, infraestruturas, como é o caso de um ginásio perto de casa para treinar, por exemplo. Recursos também subjetivos, como é o caso de falta de tempo ou de motivação. E também questões educativas ou culturais, como é o caso de pessoas com baixa literacia em saúde, pouco conhecimento e consciência da importância destes hábitos saudáveis. E, por fim, barreiras psicológicas, que serão as barreiras que vamos aprofundar hoje. E eu aqui destaco três. Sendo que a primeira é o evitamento emocional. Como o próprio nome indica, significa que estamos a evitar certas emoções desconfortáveis. E é natural que neste processo de mudança de hábitos surjam algumas dessas emoções, como é o caso do medo de falhar, alguma frustração devido à natural e normal curva de aprendizagem que é fazer alguma mudança na nossa rotina, em que ao início é mais difícil e ao longo do tempo, quando os hábitos vão sendo integrados mais facilmente, a tendência é que a frustração se dissipe ou se dilua ao longo do tempo. Além disso, também há a própria insegurança quanto à capacidade de conseguir, que está muito associada àquela dúvida, que é geradora de ansiedade sobre será que eu serei capaz, será que não? Além disso, muitos hábitos saudáveis não dão prazer imediato, ok? E só isso já aumenta a nossa resistência em adotá-los. O segundo ponto, eu diria, é acreditar em pensamentos inúteis. Uh, que muitas vezes estão associados a noções rígidas de identidade, como por exemplo, não sou capaz, nem vale a pena tentar, aqui muito associado àquele pensamento do tudo ou nada, não é? E também outros pensamentos, como nunca tive jeito para desporto, que mesmo possa estar associado à nossa experiência prévia. A verdade é que quando nós olhamos para essas observações quase como realidades imutáveis, que não podemos mudar, a verdade é que ficamos muito limitados. Por isso, mais interessante do que tentar perceber se um pensamento é verdade ou mentira, é perceber: será que este pensamento é útil para a vida que eu quero e para os hábitos que estão associados a essa vida que eu quero expressar? Claro que é importante acolher, independentemente deles surgirem ou não, mas caso eles surjam, acolher então esses pensamentos com uma atitude observadora, com abertura e compaixão é realmente muito importante, mas ao mesmo tempo não deixar que eles nos limitem. O terceiro ponto, eu diria, tem a ver com a desconexão com os valores pessoais, ok? Muita gente valoriza muito a sua saúde e eu vejo mesmo isso em consulta, sempre que eu pergunto de 0 a 10 qual é que é a importância que dá à sua saúde. A maior parte das pessoas responde um 8, um 9, um 10, mas a verdade é que quando vamos perceber os comportamentos que estão associados a essa saúde, não é? Que fazem a pessoa ter uma vida mais saudável, a verdade é que a maior parte das pessoas não adota esses comportamentos na sua vida. Porquê é que será que isto acontece? São várias as razões, podemos aqui debater, mas eu identifiquei quatro, ok? Uma delas é o excesso de foco em objetivos de curto prazo, ok? Geralmente os objetivos têm sempre um prazo de validade, e estão distantes no tempo, ok? Enquanto que as nossas ações alinhadas com os nossos valores podem ser feitas já hoje, por exemplo. E isso traz um significado muito mais imediato e mais sustentável também, hum, às coisas, às nossas ações, mas ao mesmo tempo não tem a mesma sensação de recompensa, não é? Do que um objetivo de curto prazo, quando uma meta que há um cheque e nós temos aquela libertação de dopamina, então acaba por ser um pouco diferente, ok? Além disso,
Existem muitos objetivos que têm um significado mais superficial, como eu quero ficar em forma para o verão, por isso é que eu vou treinar e eu vou fazer dieta. Também a própria busca pela validação social, ok? Pouca clareza sobre valores pessoais, como eu disse, é um termo que as pessoas não têm essa consciência, ok? Muitas vezes mal interpretado, as pessoas confundem valores pessoais com regras morais, com algo que não tem nada a ver. E também há o próprio conflito de prioridades, não é? Porque sabemos que existem vários domínios da nossa vida que são relevantes, como é o caso da família, o trabalho, o lazer, e por vezes, de forma mais ou menos consciente ou inconsciente, sobrepõem-se à nossa saúde. E em relação aos traços de personalidade, existe muito a crença de que eu não consigo mudar porque eu tenho pouco autocontrole, pouca motivação ou pouca força de vontade. Mas a verdade é que estas características têm muito mais a ver com o nosso ambiente à nossa volta do que com traços psicológicos que não podem mudar, ok? E geralmente as pessoas que conseguem manter hábitos alimentares saudáveis e estilo de vida de forma mais consistente não são aquelas pessoas que têm mais força mental, isso é o mito, mas sim são aquelas que conseguem ter ambientes propícios à adoção e manutenção desses hábitos. Claro que há pessoas que têm a sorte desse ambiente já estar naturalmente mais propício, como é o caso de pessoas em que há uma cultura de treino, os pais e os irmãos treinam, comem bem, tudo facilita à nossa volta. O facto de também ter mais recursos socioeconómicos e mais infraestruturas perto no sítio onde moram, já isso facilita imenso ah, ter uma vida mais saudável. Mas a verdade é que é sempre possível fazer algumas mudanças no nosso ambiente para facilitar então a integração desses hábitos. É tudo por hoje, espero que tenhas gostado. Caso tenhas alguma dúvida, não hesites em enviar mensagem. E é isso. Até ao próximo episódio. Obrigado pela atenção. Tchau.